Olá. No vídeo passado a gente fez uma aplicação aqui dentro do Orange de Hierarchical Clustering, que é a clusterização hierárquica para fazer classificação de documentos através de distância e contagem de palavras aqui dentro de um Bag of Words. Ele consegue classificar documentos entre grupos distintos. Agora a gente vai entrar em outro assunto que é o Topic Modeling, que ele descobre esses tópicos abstratos num corpus baseado em clusters de palavras encontradas em cada documento e a respectiva frequência entre eles. Então, a gente vai estar utilizando aqui o mesmo corpus que a gente utilizou anteriormente. No caso, eu fiz uma adição aqui, porque antes a gente estava trabalhando com 10 receitas e 10 notícias. O que eu fiz aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Aí tinha as nossas receitas, as nossas notícias, e eu coloquei mais 10 notícias aqui, só que de esporte, com essa diferenciação, né? Porque aqui nós temos notícias gerais, né? E aqui a gente colocou notícias de esporte para ver como que o Topic Modeling vai lidar, né, com a frequência de palavras, porque aqui a gente tem características muito específicas, né, das notícias de esportes, então como que o Topic Modeling vai ler e vai lidar com essas notícias em relação às notícias gerais e também em relação às receitas. Então vamos olhar aqui no Orange, a gente tem o nosso corpus aqui, né? São 30 documentos ao total. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhadinha no nosso Hierarchical Clustering, porque a gente adicionou esses outros documentos, então vamos ver como é que ele se comportou aqui. Antes a gente tinha diferenciação entre receitas e notícias. Vamos dar uma olhadinha aqui agora. E aqui a gente tem basicamente aquela mesma estrutura que a gente tinha, né? Então, as receitas muito facilmente aqui separadas das notícias. Aqui a gente tem as notícias como um grande cluster, né? Porque ainda se comportam de uma forma parecida e muito diferente das receitas, né? Que tem uma estrutura completamente diferente. E a gente vê, conforme a gente arrastar aqui, logo em seguida a gente vai entrar em um segundo nível de clusterização. Então a gente tem as receitas aqui como primeiro cluster, mas aqui a gente criou dois clusters dentro das notícias. E se a gente olhar pela cor aqui no lado direito, a gente vê que essas notícias do cluster vermelho são realmente todas as notícias que a gente inseriu de esportes, e o cluster verde ficou com aquelas notícias gerais, né? Então, essa clusterização continua funcionando muito bem para três tipos diferentes de documento. Conforme a gente anda aqui, a gente já vê que ele começa a ficar bem difuso, né? Aqui ele já é um pouco mais complicado, talvez não faça tanto sentido, mas esses três clusters aqui, eles fazem muito sentido, que é o que a gente está colocando no input do nosso modelo. Agora a gente vai utilizar esse mesmo corpus e vamos tentar fazer um topic modeling aqui. Então vamos adicionar o nosso elemento do topic modeling aqui. A gente vai pegar o texto pré-processado, né, que no caso a gente já fez aqui, passou para lowercase e removeu a acentuação. A gente fez um regex na tokenização, né, utilizando o pattern para separar por todos os elementos aqui. Fizemos uma remoção de stop words de português. E essa foi o nosso pré-processamento. Vamos conectar aqui dentro do Topic Modeling, ele vai fazer o cálculo aqui. E quando a gente entrar aqui, o que a gente tem? A gente tem três tipos diferentes aqui de cálculo, né, para o Topic Modeling. Vamos utilizar esse de semântica, que ele é o mais fácil de identificar aqui visualmente. Primeiro, como a gente sabe que a gente tem três clusters, vamos colocar em três clusters aqui, três tópicos, para a gente ver como que ele vai dividir isso. Então aqui a gente vê que a gente tem exatamente aquilo que se esperava, né? A gente tem um tópico que tem termos associados às notícias de esporte, né? Então nome de time, jogo, campo, bola, são palavras muito representativas. O segundo cluster aqui, o segundo tópico, com termos relacionados às receitas, né? Ingrediente, recheio, forno, massa. E esse terceiro aqui ficou com os termos das notícias gerais. É importante ressaltar aqui que para esse modelo aqui a gente tem essas duas cores, né? Que é o que ele chama na documentação de positivo e negativo.
As palavras verdes são consideradas palavras positivas, portanto, palavras que são altamente relacionadas a esse tópico. E palavras vermelhas são palavras que são pouco relacionadas com aquele tópico específico. Aqui no caso, a gente está tendo esse tópico todo em vermelho, provavelmente porque, como é de notícias gerais, a gente não tem muita frequência de palavras iguais dentro de notícias de cunhos diferentes. Então acaba que ele fica aqui como se fosse a sobra, né? Desses outros dois. Esses dois aqui estão absolutamente coesos, né? Tem bastante representatividade dentro desses grupos de textos mais específicos, e aqui ele ficou como um terceiro cluster, mas ele fica mais. Ele não é como se essas palavras fossem realmente representativas pela frequência em que elas ocorrem, né? Mas o que a gente quer aqui, a gente quer aumentar um pouquinho. Então a gente vai passar aqui para 6. Vamos dobrar isso aqui, vamos passar para 6 tópicos para ver como que ele se comporta, né? Aqui a gente sempre pode olhar no evaluation, a gente pode ver a coerência, né, dos tópicos, que é o quanto que representa do total dos documentos. Então aqui quando a gente passa para 6, ele vai recalcular, né? Ele continua com o tópico 1 aqui com termos das notícias de esporte. O segundo e o único aqui, né, vai ser das receitas, ele sempre vai ser esse tópico único aqui. A parte de esporte ele acaba dividindo, então ele tem esse primeiro aqui que tem termos de bola, campo, time, jogo, que são termos mais ligados ao jogo em si. E esse quinto aqui, que começa a entrar mais parece que entidades. Então aqui entrou entidade, a CBF entrou, FIFA, árbitros. Parece uma coisa mais técnica do esporte e menos de aspectos do futebol em si, né, dos times e das partidas. É mais em questão de instituições e tudo mais. E os outros 3 tópicos aqui, a gente vê que eles têm predominância de vermelho, mas eles começam a aparecer alguns termos em verde, que são mais fortemente relacionados. Então aqui a gente tem esses 6, por exemplo. A gente tem Covid, taxa e comissão e VAR. O VAR provavelmente é desse tópico de esporte, mas ele também está caindo aqui. É importante ressaltar que um termo ele pode aparecer em mais de um tópico ao mesmo tempo, né? Não é impeditivo. Mas a gente ainda tem bem difuso a questão das notícias gerais. Se a gente aumentar isso aqui, a gente vai ver que permanece, né, essa divisão. As receitas continuam sendo um único tópico, elas não se dividem. A gente tem aqui o cluster, o tópico de esporte, e o que a gente vê mais aqui é as outras notícias tentando criar um pouco mais de divisão, né? Porque como elas são menos representativas, elas acabam se destrinchando mais em tópicos diferentes e que vão acabar sendo um pouco mais representativas. Vamos deixar aqui em 6 tópicos, que a gente vai dar uma olhadinha aqui dentro do MDS, como que visualmente esses tópicos vão aparecer, como que os documentos se agrupam, né? Então a gente vai deixar aqui dessa forma, com esses 6 tópicos, e a gente vai conectar aqui um outro elemento, que é o MDS. E no MDS a gente vai ver como se fosse um scatter plot aqui desse documento. Aqui a gente vai deixar... Primeiro a gente vai dar uma olhadinha para corpus, para data, só para a gente dar uma olhada nos documentos. Então, deixa eu só tirar um pouco dessa bagunça. Então a gente fez o cálculo aqui, ele está colorido pelo tipo, e a gente consegue ver aqui, marcando aqui, a gente vê como que fica essa distribuição dos documentos do corpus em relação aos tópicos, né? E como que eles como que eles se dividem dentro do espaço. Então aqui a gente tem esse cluster das receitas, né? Esse cluster aqui da direita que é do esporte, e o cluster aqui, esse tópico é um cluster na verdade, né? Da esquerda, de notícias, e conforme a gente entra aqui no Similar Pairs, ele vai calculando
documentos do corpus que possuem similaridade. Quanto mais a gente passa aqui, ele vai ficando mais sensível, né? Então aqui no caso quanto menor aqui, mais forte é essa conexão. Conforme a gente vai aumentando aqui, ele vai enfraquecendo e vai criando mais vínculos, porque vai exigir menor quantidade de conexões em si. Mas a gente vê que esse cluster aqui das receitas está bem separado, né? Para ele conectar com os outros aqui, a gente tem que aumentar bastante aqui para ele conectar com alguns. Tem uma receita aqui que vai acabar conectando com alguns aqui, mas ele é um tópico bem mais isolado aqui, né? A gente vê que tem muito mais conexão entre as notícias de diferentes tipos do que entre notícias e receitas. E a gente consegue ver aqui separado, quando a gente coloca pelo label, o conteúdo, né? Então a gente vê que receitas mais próximas aqui tendem a ser receitas que possuem termos mais em comum aqui. Isso já é interessante. E quando a gente selecionar aqui, agora a gente vai mudar esse link, porque a gente vai pegar pelos tópicos, a gente não vai mais pegar pelo... Como a gente calculou os tópicos aqui, ao invés de a gente pegar pelo corpus, a gente vai pegar pelos tópicos, para a gente ver como que a representatividade dos termos aqui dentro do... Então aqui a gente tem os nossos 6 tópicos, né, que a gente dividiu. O size está pela probabilidade de ser um tópico marginal aqui. O nome dos tópicos a gente não definiu e tudo mais. Mas a gente tem aqui os nossos tópicos, né, a questão de similaridade. A gente tem 2 tópicos aqui mais isolados e esses 4 aqui possuem alguma conectividade. E para a gente ver de cada tópico quais são as palavras mais representativas, a gente pode utilizar o módulo do Boxplot. Então a gente seleciona aqui, vamos selecionar aqui o tópico 1. O tópico 1 era qual? Vamos dar uma olhadinha aqui. O tópico 1 era de futebol, né? De times e de campo e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha quais são as palavras mais representativas. Então a gente seleciona ele aqui e a gente coloca aqui um Boxplot, porque a gente vai conseguir visualizar isso. Conectamos aqui, só vamos modificar aqui, vamos colocar de data para data. Vamos dar um OK. Quando a gente entrar aqui, a gente deixa marcado aqui esse Order by Relevance, a gente deixa aqui no Selected, e a gente ele vai ordenar aqui dentro desse filtro, as primeiras palavras vão ser as palavras que mais representam esse grupo. Então aqui a gente tem que atualmente perdeu, rubro-negro, Paulo, Duque, provavelmente são jogadores, gols, Matheus. Então aqui a gente tem muitos nomes de times, nomes de jogadores, gols. Essas são as palavras mais representativas e aqui no Boxplot vai mostrar qual que é o range, né, da representatividade pelo score que o Orange dá, né? Se a gente trocar aqui dentro do MDS o tópico que a gente selecionar, vamos pegar, por exemplo, o tópico das receitas, o número 2. A gente entra aqui, a gente vai pegar o tópico 2, está aqui embaixo. Se a gente entrar aqui no Boxplot agora, a gente vai ver que as palavras mais representativas aqui são seguida, restante, aproximadamente. São palavras de instrução, né? Então, metade, amassando, biscoitos é uma palavra muito representativa, mexendo, as palavras mais representativas são as que estão mais relacionadas ao modo de preparo aqui, pelo que a gente está vendo, né? Enrolar, frio, frite, opcional. Os ingredientes, eles acabam nem ficando, os ingredientes começam a aparecer aqui embaixo, né? Queijo, bolacha, amido. Então aqui, para cada grupo, a gente consegue ver qual que é a representatividade dela e como que esses grupos estão se comportando. E aqui o nosso corpus dividido pelos clusters. É isso aí, então. Muito obrigado.